Mais um livro, o livro do vídeo vai ser O Perigo de uma História Única, da autora Chimamanda Ngozi Adichie. Certamente não tá certa essa pronúncia, mas é uma autora nigeriana que conta como a vida dela foi impactada por histórias únicas sobre determinadas... Espera, deixa eu ajeitar aqui. Ela conta sobre como, no decorrer da vida dela, desde a infância, ela foi impactada com histórias únicas. Ela inicia o livro falando como a leitura para ela, a literatura e os livros, e portanto os livros, já apareceram na vida dela sendo histórias únicas. O contato dela com a leitura foi com textos britânicos, americanos, que retratavam realidades totalmente diferentes da que ela estava inserida. E ela até fala no livro, que ela achava que os livros eram assim por natureza, eles não eram feitos para a pessoa se identificar, se reconhecer e se sentir pertencida, e sim que era para retratar coisas distintas e que não tinham nada a ver com a realidade. E com o decorrer que ela vai crescendo, ela descobre que, na verdade, ela tinha apenas uma história única sobre a literatura, que era os livros contados do ponto de vista europeu e americano. E aí que ela vai descobrindo autores nigerianos, diversos outros autores que traduzem e que falam sobre a história que ela pertence, sobre a realidade que ela está inserida e que é contada, não é deixada de ser contada, na verdade é bastante omitida, mas que na verdade não é que não seja contada, mas que na verdade é omitida de tal forma que a gente acha que nem existe. E ela vai descrevendo diversas coisas ao decorrer desse pequeno livro, que na verdade é uma palestra que tem disponível no YouTube, que também tem em PDF e que tem um livro físico. E eu vou ler aqui alguns trechos para vocês no plural, coisa que eu ainda não tenho um público, mas percebi que pessoas como eu, meninas com pele de cor de chocolate, cujo cabelo crespo não formava um rabo de cavalo, também podiam existir na literatura. E depois disso ela vai pontuando diversos aspectos na vida dela, que ela foi se dando conta que ela só tinha um lado da história, só sabia um lado da moeda, não sabia o cara e a coroa. A cara e a coroa. Bom, ela também fala na infância dela do quão foi impactante para ela, porque foi quando ela foi se descobrindo enquanto escritora e leitora, mas que também ela descobriu que até mesmo na infância ela tinha esse estereótipo referente a determinadas pessoas. Ela era filha de um professor universitário e de uma administradora, que o pai dela é professor e a mãe dela era administradora, e que eles tinham empregados na casa deles, mais pobres, que justamente por serem empregados, certamente eles são mais pobres. Ela era de classe média, e a única história que a mãe dela tinha contado sobre aquelas pessoas e sobre os filhos daquelas pessoas é que eles eram muito, muito pobres. E em determinado dia ela vai visitá-los na casa deles, e a mãe daquelas crianças diz e mostra um chapéu feito à mão, de palha e pintado. E ela se admira. Ela diz que fiquei espantada. Não havia me ocorrido que alguém naquela família pudesse fazer alguma coisa. Como se o único papel daquelas pessoas pobres fossem justamente padecer na pobreza. Como se nada mais além disso existisse ou fosse propício para elas fazerem. Ela também fala da amiga dela da universidade, da colega de quarto, que já tinha uma história única sobre a Chimamanda antes mesmo de conhecê-la. Minha colega de quarto ficou chocada comigo. Ela esperava que ela perguntou sobre as músicas dela, e ela mostra músicas comuns que não seriam ao certo para ela escutar, digamos assim.
que ela esperava, na verdade, músicas tribais. E quando ela vê que são músicas pops, ela se admira. Ela fala que a amiga dela já sentia pena dela antes mesmo de conhecê-la. Naquela história única, não havia possibilidade de africanos serem parecidos com ela de nenhuma maneira. Não havia possibilidade de qualquer sentimento mais complexo que pena. Não havia possibilidade de conexão entre dois seres humanos iguais. Após isso, ela também fala que e se tudo que eu soubesse sobre a África viesse nas imagens populares, também ia achar que se tratava de um lugar com paisagens maravilhosas, animais lindos e pessoas incompreensíveis, travando guerras sem sentido, morrendo de pobreza e de AIDS, incapazes de falar por si mesmas e esperando para serem salvas por um estrangeiro branco e bondoso. Bom, e ela vai trazendo diversos relatos de quando ela viaja para outros países e que ela descobre como a história daquele povo é retratada de uma forma e quando ela se depara com aquele povo são coisas totalmente diferentes. A gente não pode resumir um povo a uma determinada história. E ela fala que é justamente assim que se cria uma história única. Mostre um povo como uma coisa só, sem parar, e é isso que o povo se torna. E isso nos impacta de tal maneira que a gente se dá conta de que, na verdade, a gente sabe muito pouco ou nada sobre as coisas. Talvez o que você saiba sobre algo seja só um ponto, numa infinidade de outros pontos que isso tenha. Porque muitas vezes a gente não nos questiona sobre os dois lados, sobre saber a história como um todo e não saber só parte da história, ou então só a parte da história que é nos contada. Bom, eu grifei outras partes aqui que me marcaram. Isso me fez lembrar muito da realidade onde a gente está, da realidade ao qual a gente pertence, pelo menos nós brasileiros. Ela fala: minha infância transcorreu durante governos militares que desvalorizavam a educação, de modo que às vezes meus pais não recebiam seus salários. Então, quando eu era criança, via a geleia desaparecer da mesa. Depois o café, depois a margarina e depois o pão ficou caro demais. Depois o leite foi racionado. Acima de tudo, uma espécie de medo político normalizado invadiu a nossa vida. Aqui ela está contando do ponto de vista de outro país, mas que a gente pode fazer uma conexão com o mundo todo, até porque a questão da fome não é exclusiva de um país ou uma região específica, né? E é isso, eu espero que vocês ou você que tenha visto esse vídeo tenha gostado, tenha se identificado, ou ainda que não tenha se identificado, tenha ficado uma pulguinha atrás da orelha para poder se questionar quais histórias únicas você também tem aí. E que você possa ler, é uma leitura muito fluida, é muito rápida, é muito curto, é uma palestra. E espero que você goste e que você consiga se dar conta dos perigos das suas histórias únicas. E é isso. Muito obrigada.